Você já tentou ser mais carismático? Talvez você tenha assistido vídeos, lido artigos, seguido aquele conselho de olhe nos olhos, sorrie mais, fale com confiança. E não funcionou. Não funcionou porque você estava tentando consertar o sinal errado. A palavra carisma foi roubada 3 vezes na história. Em 54 d.C., o apóstolo Paulo usou carisma para falar de dons distribuídos pelo Espírito Santo entre os membros de uma comunidade. Um tinha um dom da cura, o outro da profecia, o outro do serviço. Ninguém concentrava tudo. A comunidade inteira, junto, formava o corpo carismático. Nenhum indivíduo era o carismático. Em 1922, Max Weber pegou a palavra emprestada da teologia e a transformou num conceito sociólogo de autoridade política. Carismático para ele era o líder que uma multidão reconhecia como fora do comum. Jesus, Napoleão, Maomé. Ele dizia que carisma não é uma qualidade que a pessoa tem, é uma qualidade que os seguidores atribuem. E aí chegou a indústria de autoajuda e te vendeu que carisma é um atalho, que você pode copiar os comportamentos de alguém influente sem construir o que gera esses comportamentos. 3 conceitos diferentes, o mesmo nome. E é por isso que você não sabe o que é carisma de verdade. Não é culpa sua. Ninguém te ensinou a definição certa. Mas aqui está o que a neurociência, a biologia evolutiva e a psicologia social têm a nos dizer. Carisma não é uma qualidade pessoal, não é um dom, não é genética, não é aquela coisa mágica que algumas pessoas têm e outras não. É um sistema de sinais. E o cérebro de quem está na sua frente lê esse sistema em menos de 100 milissegundos. Antes de você abrir a boca, antes de você apertar a mão, antes de qualquer coisa que você planejou fazer. A questão não é se você tem carisma, a questão é quais sinais você está mandando e se eles estão dizendo o que você pensa que está dizendo. Você entra numa sala, ainda não falou nada, ainda não cumprimentou ninguém, ainda não fez absolutamente nada e o julgamento já aconteceu. Não estou falando de uma impressão superficial, estou falando de um processo neurológico que acontece em menos de 100 milissegundos, antes da sua voz, antes do aperto de mão, antes de qualquer coisa. Em 2006, os pesquisadores Janine Willis e Alexander Todorov, da Universidade de Princeton, fizeram um experimento simples e devastador. Mostraram fotos de rostos desconhecidos para participantes durante períodos diferentes, 100 milissegundos, 500 milissegundos, 1 segundo inteiro. Depois perguntaram se a pessoa era confiável, competente ou simpática. O resultado: dar mais tempo não mudou as respostas, só aumentou a confiança em respostas que já tinham sido formadas em 100 milissegundos. Seu cérebro não espera evidência, ele age com o que tem, e o que tem é o suficiente para tomar uma decisão. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. O cérebro não avalia tudo ao mesmo tempo. Existe uma sequência, uma hierarquia, e se você errar na ordem, não tem técnica de comunicação que conserte. A psicóloga Susan Fiske, da Universidade de Princeton, passou décadas mapeando como os seres humanos julgam outros seres humanos. O que ela encontrou com seu grupo de pesquisa é que existem exatamente 2 perguntas. Primeira, essa pessoa quer o meu bem ou o meu mal? Segunda, essa pessoa tem capacidade de agir no que quer? Primeiro, o calor humano. Em segundo, a competência. A lógica evolutiva é direta. De nada adianta saber se alguém é exatamente competente se você não sabe se as intenções delas são boas. Um inimigo competente é mais perigoso do que um inimigo incompetente. Então o cérebro resolve a questão mais urgente primeiro. Isso tem uma consequência que a maioria nunca observou. Quem entra numa sala tentando provar competência, mostrando que sabe, que chegou, que tem resultado, que não é pra qualquer um, está respondendo a segunda pergunta antes de responder a primeira. E o cérebro do outro interpreta isso como ameaça, não como impressionante, como ameaça. Amy Cuddy, pesquisadora de Harvard que trabalhou com Fiske, foi direta. Líderes que priorizam demonstrar competência antes de construir confiança correm o risco de gerar medo, ressentimento ou inveja. Não admiração, não respeito, medo, ressentimento ou inveja. É o modelo do cabra-macho inteiro resumindo num erro de sequência. Chega dominando, fala com autoridade, demonstra que manda e espera respeito, mas recebe, na melhor das hipóteses, obediência temporária. Porque obediência por medo exige manutenção constante. O segundo que a pressão some, a influência some junto. Mas talvez ainda você esteja cético. Talvez você esteja pensando, esses são julgamentos superficiais. Com o tempo, as pessoas entendem quem você realmente é. Nalini Ambady, pesquisadora nascida em Kerala, que se tornou a primeira mulher indiana americana a ensinar psicologia em Harvard, passou a carreira inteira testando exatamente isso. Em 1993, ela e Robert Rosenthal fizeram o seguinte: pegaram vídeos mudos de professores universitários, 30 segundos de cada professor, sem áudio, sem contexto, sem currículo. Mostraram esses vídeos para estudantes que nunca tinham visto aqueles professores na vida.
Depois compararam as avaliações dos estudantes com as avaliações que os alunos reais deram ao fim de um semestre inteiro de aula. A precisão em porcentagem foi de 76 para entusiasmo, 82 para confiança, 84 para otimismo, menos de 25% de variação. 30 segundos de vídeo, sem som, previram com precisão extraordinária o que alunos reais concluíram depois de meses de convivência. Quando ela reduziu os clipes para 2 segundos, o resultado se manteve. Não é que as pessoas sejam rasas, é que o sinal que você emite nos primeiros segundos é real, ele não mente. E o cérebro do outro sabe disso antes de você saber que está emitindo isso. Então o que o cérebro lê nesses 100 milissegundos não é o que você diz, é a postura, expressão, ritmo, presença, a qualidade da sua atenção, se você está realmente ali ou se está em modo performance. E aqui está o que a pesquisa deixa claro. Você não pode fingir calor humano, você pode imitar por um momento, mas o sinal que realmente comunica que suas intenções são boas, esse sinal vem de dentro, ou então nem vem. O que nos leva direto para a próxima questão. Por que existem exatamente 2 caminhos para a influência social? Não 3, não 10 e nem uma lista de hábitos. A ciência não encontrou 10 estratégias, não encontrou uma lista de traços de personalidade, não encontrou um espectro complicado. Encontrou 2 caminhos fundamentais que os seres humanos usam para conseguir que outros os sigam, os ouçam e os respeitem. E eles produzem mundos completamente diferentes. Em 2001, o antropólogo Joseph, o único acadêmico da história a receber tenure em 4 disciplinas diferentes em Harvard, antropologia, psicologia, economia e biologia evolutiva humana, publicou, junto com Francisco Gil White, uma pesquisa que mudou como a ciência entende status social. A tese central: humanos evoluíram 2 sistemas separados de influência social, neurologicamente distintos, comportalmente distintos, com consequências completamente diferentes. O primeiro é a dominância. Dominância é o programa ancestral. Compartilhamos com primatas não humanos. Funciona por força, intimidação, coerção. O dominante ocupa espaço, faz barulho e ameaça. Subordinado desvia um olhar, evita um contato, sinalizam submissão. Funciona. Ninguém está dizendo que não funciona. O problema é o custo. Dominância exige manutenção constante. Cada vez que a pressão diminui, alguém testa o limite. Cada vez que você fraqueja, precisa reafirmar. É um sistema que só existe enquanto você está ativamente sustentando ele. O segundo que você sai da sala, a influência começa a vazar. E tem um segundo problema, mais sérios. Joseph identificou que humanos evoluíram anticorpos sociais contra a dominância. Quando o indivíduo começa a acumular poder através de coerção, grupos humanos naturalmente coordenam resistência. Não precisa de combinação explícita. É automático. Faz parte do firmware social da nossa espécie. O segundo caminho é prestígio. E esse é exclusivamente, ou quase exclusivamente humano. Prestígio não funciona por medo. Funciona por escolha voluntária. As pessoas se aproximam do indivíduo de prestígio porque ele tem algo que vale a pena aprender, copiar e absorver. O respeito é um investimento, não uma rendição. Joy Cheng, da Universidade de York, foi quem testou isso empiricamente com maior rigor. Ela e seus colaboradores estudaram 36 grupos de pessoas que não se conheciam. Usaram rastreamento ocular para medir quem as pessoas observavam e como. O resultado foi preciso. Indivíduos dominantes também eram observados, mas eram monitorados por medo de ataques inesperados. Indivíduos de prestígio eram observados para aprender, para copiar, para se aproximar. Mesmo nível de atenção, natureza completamente diferente. E aqui está o detalhe que destrói o modelo do cabra-macho de vez. Indivíduos que agem como se merecessem o respeito, ao invés de serem gratos por ele, acabam perdendo justamente o respeito. O prestígio é autorregulado pelo próprio grupo. Você não pode fingir ter algo valioso por muito tempo. E mesmo que você tenha prestígio real e haja com arrogância, o grupo retira o que te deu voluntariamente. Dominância precisa ser defendida com força. Prestígio precisa ser merecido com entrega. Se você cresceu assistindo anime, você já viu esse contraste centenas de vezes sem ter o nome científico para ele. Frieza, em Dragon Ball Z, é dominância em forma pura. Seu império é construído sobre terror. Cada subordinado obedece porque a alternativa é a morte. Quando Frieza está presente, ninguém questiona. Quando Frieza é derrotado, o império desmorona. Não existe lealdade, existe cálculo de sobrevivência. Luffy, em One Piece, é prestígio em forma pura. Ninguém é obrigado a seguir Luffy. Cada membro da tripulação chegou até ele por escolha, muitos depois de ele ter feito algo que nenhum outro capitão faria. Em Enies Lobby, Luffy declara guerra ao governo mundial inteiro por causa de uma única tripulante. Não fez isso para parecer forte, fez porque era o que precisava ser feito. Por Wano, ele comanda mais de 5.000 guerreiros voluntários na grande frota. 5.000 pessoas que escolheram. Nenhuma ameaça, nenhuma coerção.
Escolha. O cabra macho escolheu o caminho de Frieza, não por maldade, por falta de um modelo alternativo, porque ser o cabra macho é mais rápido, porque especialmente em ambientes de trabalhos mais tradicionais, dominância funciona no curto prazo, e parece respeito, mas não é respeito, é cálculo, e cálculo muda quando a equação muda. O caminho do prestígio é evolutivamente mais barato, mais estável e produz followership real, pessoas que ficam quando não precisam ficar, que defendem quando você não está na sala, que copiam seus comportamentos por escolha. É também um caminho mais difícil no começo, porque exige que você tenha algo genuíno para oferecer, não performance de força, não postura de quem chegou, substância real, sinal real, o que nos leva diretamente ao problema central, porque mesmo quem entende isso, mesmo quem decide conscientemente construir prestígio em vez de dominância, ainda pode destruir tudo com um único erro: tentar construir prestígio com sinal falso. E existe uma razão biológica precisa e implacável pela qual isso sempre colapsa. Em 1975, um biólogo israelense chamado Amotz Sahavi publicou uma ideia que a comunidade científica rejeitou quase imediatamente. A ideia era simples, devastadoramente simples. Para um sinal ser eficaz, ele precisa ser confiável. Para ser confiável, ele precisa ser custoso. Um sinal que qualquer um pode produzir a custo zero não carrega informação nenhuma. O exemplo que ele usou foi a cauda do pavão. A cauda do pavão é absurda do ponto de vista de sobrevivência. É pesada, é visível para predadores, é metabolicamente cara de produzir e manter. Mas por que existe? Exatamente por isso. Porque apenas um pavão com genética genuinamente superior consegue arcar com o custo de uma cauda daquele tamanho e ainda sobreviver. A cauda não é decoração, é uma prova. Um sinal que só os realmente aptos conseguem sustentar. E, portanto, um sinal que não pode ser falsificado de forma econômica. A comunidade científica demorou 15 anos para aceitar isso. Em 1990, o matemático Alan Grafen usou a teoria dos jogos para provar matematicamente que Zahav estava certo. Depois disso, as citações ao trabalho dele explodiram. Vamos falar de teoria dos jogos em outro vídeo. A aplicação humana é onde isso fica incômodo. Todo comportamento social que interpretamos como carisma é um sinal, e sinais têm custo de produção. O problema é que existe uma simetria brutal entre sinais verdadeiros e sinais falsos. Sinais verdadeiros se sustentam sozinho. Quem genuinamente tem algo, competência real, presença real, intenção real, não precisa gastar energia mantendo o sinal. O sinal é subproduto do que existe. Sinais falsos exigem trabalho constante. Roy Baumeister, psicólogo da Universidade da Flórida, demonstrou em 1998 o que ele chamou de depleção do ego. A ideia de que autorregulação opera como músculo, usa energia e cansa. Participantes que suprimiam emoções deliberadamente tinham desempenho significativamente pior em tarefas cognitivas logo depois. Manter uma persona falsa é autorregulação contínua. Você precisa suprir o que realmente sente, construir a alternativa plausível, monitorar seu próprio comportamento, monitorar a reação do outro e simultaneamente performar naturalidade em cima disso tudo. É um custo cognitivo que nunca para. E o corpo não coopera. Paul Ekman, o psicólogo que passou décadas estudando expressões faciais, identificou o que separa um sorriso genuíno de um sorriso performado. O sorriso genuíno, chamado de sorriso de Duchenne, em homenagem ao médico francês que o descreveu em 1862, envolve dois músculos simultâneos, o zigomático maior, que puxa os cantos da boca, e o orbicular do olho, que contrai a região ao redor dos olhos e cria as patas de galinha e levanta levemente as bochechas. O orbicular do olho não obedece comando voluntário na maioria das pessoas. Aproximadamente 85% dos seres humanos não conseguem contraí-lo intencionalmente. Isso significa que as pessoas, quando tentam performar alegria ou calor humano sem sentir, produzem um sorriso que o cérebro do outro reconhece como falso, sem saber exatamente o que está errado, sem conseguir articular o porquê, mas registrando a incongruência. O corpo entrega o que a mente tenta esconder, não por fraqueza, por matemática. E aqui chegamos no coach quântico. O mercado global de coaching chegou a 5,3 bilhões de dólares em 2025. O Brasil é um dos mercados de crescimento mais acelerado. E dentro desse mercado, existe um fenômeno especificamente brasileiro, o coach quântico, que gerou 3,4 milhões de posts no TikTok e virou meme nacional por uma razão muito simples. Ele vende sinal barato, um curso de final de semana que não carrega informação sobre competência real. Quando o custo de produzir o sinal é zero, o sinal não diz nada. É ruído com vocabulário de física quântica por cima. E a teoria de Zahav explica exatamente por que isso não funciona. Não é um nível moral. Não é um nível de opinião, mas um nível de lógica evolutiva mais básica. O grupo humano evoluiu para detectar sinais baratos. Não sempre, não perfeitamente, mas com frequência suficiente para que a estratégia de fingir seja perdedora no longo prazo. A máscara sempre cai. Não porque as pessoas são perspicazes, mas porque manter a máscara custa mais do que quem não tem o que esconder jamais precisaria pagar. Então chegamos ao ponto real. Carisma não é dom, não é genética, não é uma lista de técnicas compradas em curso de fim de semana. É um sistema de sinais, e esses sinais têm regras. O
cérebro do outro avalia calor humano antes de competência, em menos de 100 milissegundos. Influência real vem de prestígio voluntariamente conferido, não de dominância sustentada por medo, enquanto sinais falsos drenam quem os produz até colapsarem. E isso é o que carisma é. A questão que fica é diferente. Se carisma é um sistema de sinais, e sinais têm custo de produção, então a única pergunta que importa não é como eu pareço mais carismático, é o que eu tenho de real para oferecer. Porque você não desenvolve carisma treinando performance, você desenvolve carisma tornando-se alguém cujos sinais verdadeiros valem a atenção do outro. E isso é mais lento, é mais difícil e é o único caminho que não colapsa. Se você chegou até aqui, o próximo vídeo foi feito pra você. O próximo vídeo é a outra metade. Os comportamentos específicos que as pessoas leem como carisma, como diagnosticar onde você está e o que desenvolver, não como performance, como capacidade real. Se você não quer perder, se inscreva agora. É o único jeito de garantir que o algoritmo não vai enterrar isso na sua feed. Mas antes disso, fica com essa. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando parecer algo que não é e se perguntando por que ninguém acredita nelas. A pergunta nunca foi como eu me apresento, sempre foi quem eu estou me tornando.